Então, pessoal, vamos começar a nossa quinta aula de introdução ao romance católico. Hoje nós vamos falar de Greenville, do George Mackay Brown. E vou dar alguns avisos antes, que estão na introdução. A primeira parte da apresentação contém notas biográficas do autor. E é só depois da apresentação do enredo é que entraremos na autobiografia dele, que foi outro livro que eu estudei com cuidado, que é um livro bastante importante. Aqui para nós vocês já vão ver porquê, não é? O enredo será comentado de novo, haverá spoilers, vamos fazer uma apresentação comentada do enredo, só com observação de que a estrutura da apresentação também, e aqui bem mais do que nos outros casos, ela está guiada por uma interpretação que acompanha o que o próprio autor falou do romance, porque ele dedicou várias páginas de Greenville na autobiografia dele. Então eu peguei um parágrafo extenso em que ele fala mais ou menos do enredo e fui comentando. Não é ninguém melhor do que ele para apresentar o enredo da própria obra, não é? O roteiro que eu estou usando aqui vai ficar disponível na descrição do vídeo, no YouTube depois, e temos uma novidade. As 4 primeiras aulas estão no Spotify também. Eu vou deixar o link aqui no plano de aula, tá? Que vai estar em PDF, vocês vão poder clicar no link e tal. E também o link já está na bio, tá? Com o símbolozinho do Spotify, Introdução ao Romance Católico, certo? Então vocês, se precisarem ouvir, essa aula vai estar lá também, depois eu vou colocar. Ponto 2, já vamos começar. George Mackay Brown e o arquipélago de Orkney. Esse é o lugar de onde ele nasceu, não é? Ele nasceu em Stromness, que é uma cidade em uma das ilhas, na maior das ilhas desse arquipélago de Orkney, que fica no norte da Escócia. Ele nasceu em 1921. Aqui está errado, acabei de ver. A data da morte dele é 1996. Eu coloquei aqui 1966, não sei porquê, depois eu vou arrumar isso de colocar no YouTube. Ele nasceu e faleceu na cidade de Stromness, a segunda maior das ilhas Orkney. Essa cidade, junto com Kirkwall, que é a maior cidade, fica na mainland, também conhecida como Rothesay, que é a principal cidade das ilhas Orkney, não é? E tem várias informações interessantes para essa localização, porque ela é importante para a obra do George Mackay Brown. Se não fossem as ilhas Orkney, ele diz que não sabe se teria escrito ou se a obra dele seria outra coisa, mas não seria tal como conhecemos, não é? O arquipélago de Orkney é formado por cerca de 70 ilhas localizadas ao norte da Escócia, e só 17 dessas ilhas são habitadas. Essa é uma informação atual, tá? Na circunstância, na época do George Mackay Brown, no século passado, também não havia muita diferença. Houve até um acréscimo populacional relativamente recente nas ilhas Orkney. E vejam que interessante, os vestígios humanos no arquipélago datam de pelo menos 5.000 anos. Então há muitos vestígios pré-históricos. Em Orkney, o George Mackay Brown fala no finzinho da autobiografia dele que há algumas pedras lá com marcas que até hoje até a época dele eu não encontrei nenhuma informação, mas que não haviam podido decifrá-las, não sabiam o que elas significavam, não é? Mas elas datavam de mais ou menos 5.000 anos. Então foram povos muito diferentes que viveram lá. E isso é muito importante. A história das Ilhas Orkney é muito importante na obra do George Mackay Brown, de outros autores escoceses da época, sobretudo o poeta Edwin Muir, que foi uma das pessoas responsáveis por ajudar o George Mackay Brown, por ajudá-lo a publicar, por ajudá-lo a continuar estudando, não é? Depois que ele saiu do colégio, por incentivar a vocação literária dele. Mas essas figuras, elas estão sempre presentes. Essas figuras antigas, a figura dos vikings, por exemplo, que vieram em uma determinada época. Depois a figura daqueles que eram inicialmente pagãos e se converteram ao catolicismo. Tem a figura mais importante para o George Mackay Brown é a figura de São Magnus, mártir do século XII. Ele foi assassinado em uma das ilhas por um sujeito que era primo dele, na segunda da oitava de Páscoa. Eles estavam em disputa pelo governo justamente das Ilhas Orkney, não é? Ele e esse primo. E aí o primo dele disse, olha, vamos aproveitar a Páscoa pra gente fazer um negócio aqui, a gente só conversa, vocês só vêm 100 soldados e tal, só com os conselheiros. E o Magnus falou, beleza, eu vou. E aí ele foi capturado
e foi assassinado. E tem uma história que diz que o Magnus, ele era uma boa pessoa, ele era tão piedoso, e era uma pessoa tão bondosa, que ninguém queria matá-lo. E aí todo mundo ficou assim, todos os caras que o primo dele pedia para matar, ele não queria, não quero executar essa pena, não quero executar essa pena. E aí chegou pro sujeito lá e o sujeito ficou meio assim, olha, eu te dou tanto de dinheiro para você executar essa pena. Te dou tanto de dinheiro para você executar esse negócio. E o cara falou, assim, aí eu ainda não queria, o Magnus disse para ele, olha, não tem problema, eu te perdoo, eu sei o que está acontecendo, não é? E aí o sujeito foi lá e cortou a cabeça dele. E aí, pouco tempo depois, já começou um culto em torno da memória do Magnus. E vejam atenção, esse sujeito, a gente poderia pensar, o primo dele, que o executou, que virou senhor de Orkney, né, o Lord, como diziam os escoceses, a gente poderia estar tentado a pensar, nossa, esse cara deve ter sido um tirano. Não, ele tem a fama de ser um governante extremamente bom e caridoso com as pessoas. Vejam atenção, interessante, não é? Esse tipo de história que fica. E o George Mackay Brown, o segundo romance dele, alguns dizem que é o melhor, outros preferem Greenville, mas enfim. O segundo livro dele é sobre Magnus. O título é justamente esse, Magnus, tá? E ele trata também do teólogo luterano alemão Dietrich Bonhoeffer. Então, é um romance que se passa como que em dois tempos, não é? Da perseguição do Bonhoeffer e da perseguição do Magnus, de São Magnus, não é? Mártir. Então, é como que o George Mackay Brown vendo que havia um certo padrão ali. E é interessante que também o martírio de São Thomas Becket, na Inglaterra, também é no século XII, tá? Bom, passado isso, vamos ver... os ofícios mais antigos, em 2.2.2, que são de pescador e lavrador, continuam a ser importantes ainda hoje e foram importantes na obra de George Mackay Brown. Foram importantes na obra dele, por quê? Porque eram aqueles ofícios que o lembravam de um modo de vida que ainda tinha sentido. E também foram importantes na conversão dele ao catolicismo. Em 2.3, depois de uma infância saudável, tranquila, sem nenhum problema, George Mackay Brown foi diagnosticado com tuberculose no fim da adolescência. Teve de passar 2 períodos internado, 2 períodos relativamente longos, não é? Em que ele ficou internado, e aí ele pôde ler mais do que ele já lia, ele pôde começar a escrever os seus poemas. Teve um médico que pediu para ele editar uma revista no sanatório, e ele editava e ele mesmo escrevia praticamente todos os artigos. Então isso acabou contribuindo com a vocação dele. Se a gente lembrar do Walker Percy, é uma experiência parecida, não é? O George Mackay Brown já escrevia desde antes de ter sido internado, então isso só se intensificou, mas o Walker Percy começou a ler mais e a escrever de verdade quando ele estava internado, justamente por causa da tuberculose, não é? Entre os anos de 1951 e 52, ele estudou no New Battle Abbey College, sob a orientação do poeta Edwin Murr, de que nós já falamos ainda há pouco, não é? Ele publicou o seu primeiro volume de poemas, The Storm, em 1954. Alguns anos depois, ele foi para Edimburgo e fez a sua graduação em literatura inglesa na universidade, e na pós-graduação sempre com bolsa e tal, porque ele não trabalhava, né? Ele não tinha, fisicamente ele não tinha como fazer muita coisa, por causa do bacilo da tuberculose. Então ele sempre vivia de alguma pensão do governo, alguma bolsa, etc, etc, até que os livros dele começaram a vender um pouco melhor, e o governo local, né, das Ilhas Orkney começou a perceber, não, caramba, esse cara está divulgando a gente, o que ele faz é realmente importante, vamos patrociná-lo. Não dá para dizer que ele chegou a ser rico, mas a condição dele acabou melhorando, não é? Melhorando bastante. Nunca se casou, viveu até a vida adulta com a mãe, até a morte dela. O pai morreu relativamente cedo, ainda na juventude dele. Parece que ele teve um tio que se suicidou. Ele padeceu de depressão a vida toda também. Isso, enfim, fica presente nas obras dele, mas ele conta também abertamente na autobiografia, cujo título é For the Islands I Sang. Eu esqueci de mencionar isso, mas enfim, era o jeito mais fácil de apresentar a obra dele, não é? Ele canta para aquelas ilhas, é isso que ele faz. E vejam, eu disse que o primeiro volume dele, o primeiro livro, foi um livro de poemas. O George Mackay Brown, essa é a pronúncia. O George Mackay Brown, tal como a Muriel Spark, que a gente viu na aula anterior, é antes um poeta do que um romancista. Isso é muito importante na obra dele também.
dá pra gente aplicar aquilo que a Muriel Spark falou da própria obra, que para ela o romance era uma continuação da poesia, para George Mackay Brown também. Uma das críticas que eu li para esse romance, para o Greenville, é justamente de que na verdade é um grande poema em prosa. Porque, e eu vou entrar nisso em alguns aspectos desse poema em prosa, né, para que vocês percebam o que quero dizer com essa continuação. O romance Greenville foi publicado em 1972, primeiro romance do George Mackay Brown, e fez bastante sucesso. Por quê? Porque a gente vai ver no enredo que essa cidade fictícia, essa das Ilhas Orkney, não é, que é Greenville, que é baseada em na própria Stromness, mas em outras cidades que o George Mackay Brown conheceu, ela é destruída, basicamente. E ela é destruída por um negócio chamado Operação Black Star, que o George Mackay Brown não descreve o que é, não sabe se é um investimento mercantil, uma pura exploração de recursos naturais, não sabe se é uma preparação militar para uma eventual Terceira Guerra Mundial. A obra se passa mais ou menos na década de 70 mesmo, é uma obra contemporânea, a ideia que fosse assim, não é? E no entanto, George Mackay Brown diz abertamente que ele deixou isso vago para que as próprias pessoas pudessem pensar no que seria essa Operação Black Star, no que seria a Estrela Negra sobre Greenville, não é? E o que aconteceu em Stromness e em algumas outras ilhas do arquipélago? Houve de fato uma exploração de petróleo mais ou menos nessa época. E o professor Teófilo está aqui. Oi, professor Teófilo. Visionário atrasado para a época? Eu acho que um visionário. Visionário, professor, porque... Veja, justamente por essa perspectiva histórica, que é muito importante para ele como para os outros escritores escoceses, especialmente os do norte, essa consciência desse passado de 5.000 anos, que é um negócio de que eles falam muito, é importante porque eles veem uma série de padrões se repetindo ali. Eles veem uma série de padrões. Então, o que o George Mackay Brown não sabia dessa eventual operação de petróleo ali, ele estava dizendo, olha, no rumo que as coisas estão tomando, esse modo de vida dessas cidades pequenas, como a nossa, é possível que desapareça. E ele colocou isso no romance. E depois aconteceu. Por isso que o livro começou a vender, ele começou a ficar famoso, etc, etc. Mas eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Em 1961, ele foi recebido na Igreja Católica. Ele ficou vários anos flertando com a Igreja Católica. Imagine, na cidade dele tinha no máximo 2 católicos. Era todo mundo presbiteriano, não é? Ou ateu, propriamente. A gente já na década de 70, né, do século 20. Então, havia poucos católicos lá. E foi justamente o estudo da história e a biografia de São Magnus que pesou inicialmente para ele, né? Porque ele viu essa figura admirável e começou a pensar, cristão, ok, mas que tipo de cristianismo? Pô, católico, todo mundo era católico naquela época, século XII. Interessante. Qual que era o rito? Aí ele começou a ir atrás. A missa ele começou a ler, mas, isso a gente vai ver no fim da apresentação, o que o capturou de fato, o que fez com que ele se convertesse, foi a literatura também. Seu funeral foi celebrado em 16 de abril de 1996 na Catedral de São Magnus, em Kirkwall. Hoje é uma igreja, na época era uma igreja episcopal, hoje permanece como uma igreja episcopal também, mas eles permitiram que fosse feita uma cerimônia, uma missa católica nessa igreja. E 16 de abril é justamente a festa de São Magnus, que foi tão importante na vida do George Mackay Brown. Agora a gente vai entrar propriamente no enredo, não é? O microcosmo que é Greenville. E diz o George Mackay Brown, na sua autobiografia, que qualquer comunidade pequena é um microcosmo. Ou seja, se a gente olhar atentamente para aquele modo de vida, para aquelas pessoas, a gente vai ver uma continuidade ali, a gente vai ver algo de humano e permanente ali. Não é limitado, muito pelo contrário. Greenville é formada por um conjunto de episódios dentro de uma semana, tá? Sucedidos na pequena cidade. O tempo, as condições meteorológicas mudam a cada dia. E o George Mackay Brown falou, olha, isso acontece de fato aqui em Stromness, nas Ilhas Orkney. É muito comum que um dia esteja ensolarado, o outro extremamente fechado, etc, etc.
Então isso vai acompanhando essa semana dos personagens. Veja que a gente tem um recorte, não é? E é difícil saber se há um personagem principal. Não tem como haver um personagem principal, porque todos esses recortes, toda essa... Tem um livro dele que é Orkney Tapestry, alguma coisa assim. Então toda essa tapeçaria que ele tenta fazer de Greenville, se ele desse maior destaque para um personagem, ou se ele os ignorasse um pouco mais, ou seja, ele precisou encontrar uma harmonia ideal ali para que a obra não perdesse o seu objetivo. E foi exatamente o que aconteceu. Ó. Existe uma unidade entre Greenville e seus habitantes. Como que um depende do outro. A gente vai ver a importância disso depois, dentro de uma visão sacramental da realidade, que é o que temos falado em todas as aulas, não é? Vou entrar propriamente nos personagens em 3.2. Aqui, o que eu fiz a partir de 3.2? Eu trouxe primeiro aquele comentário que eu falei do George Mackay Brown na autobiografia dele, falando sobre Greenville, em seguida pequenos comentários. Por quê? Não vou conseguir apresentar o enredo de maneira linear, porque vejam, são episódios sucessivos. Eu precisei entrar na unidade e atrás da unidade desses episódios para que eu consiga explicar o romance. Foi a única maneira. E graças a Deus o George Mackay Brown facilitou bastante isso, colocando o resumo, por assim dizer, de Greenville na autobiografia dele. E aí a primeira coisa que ele diz é: eu imaginei uma ilha em Orkney com uma pequena vila de pescadores. Os personagens estão esboçados de maneira crua, ao modo plano de Dickens. Ele não precisa entrar, como eu disse, nos personagens. Então, não são personagens esféricos, são personagens planos. Relativamente planos, como a gente vai ver. Não foi necessário entrar propriamente em cada personagem, ele preferiu nos dar retalhos de suas vidas. Isso indica continuidade, ou seja, a gente entra naquelas vidas no presente, e pelos acontecimentos presentes, pelas queixas, pelos anseios, pelas esperanças, pelos episódios cotidianos, a gente percebe a unidade de vida ali, como a história contínua daqueles personagens. Esse é o efeito que o presente tem sobre nós, na verdade, né? A gente está sempre carregando isso, levando essa carga. Pode ser boa ou pode ser ruim. Ok, mas a gente está levando essa carga. E foi isso que ele conseguiu mostrar sem precisar contar a história de cada um deles. Não foi necessário. Vejam que a estratégia dele, inclusive, é boa. A técnica que ele empregou é boa. De mostrar esses episódios cotidianos com alguma profundidade, ainda que relativa. Cada cena, diz o George Mackay Brown, retrata um dia comum na vida do povoado, com as pessoas interagindo como numa peça musical. Ou seja, o que ele buscou foi uma harmonia de vozes entre os personagens, de um modo similar, e vejam que interessante, de um modo similar ao que tentou fazer a Muriel Spark, ao que ela achava importante fazer, dar voz para os personagens. Mas, ao mesmo tempo, a paisagem, a localidade geográfica é absolutamente importante. Então, para o George Mackay Brown, a localidade geográfica é um personagem. A própria vila de Greenville é um personagem. E sem ela, os outros personagens não fazem sentido. Percebam essa composição harmônica. O que ele conta na autobiografia dele? Ele conta o seguinte: como é que ele decidiu escrever esse romance? Bom, ele começou a pensar assim, sem um plano inicialmente, em uma série de diálogos. Os personagens foram como aparecendo para ele por aquilo que ele ouvia, né? Infelizmente ele teve problema com álcool também, então ele frequentava bastante os botecos da cidade e ele ouvia uma porção de histórias lá. Ele observava aqueles personagens, não é? Observava as vidas daquelas pessoas e, claro, ele as conhecia, porque veja, estamos falando de um lugar pequeno em Stromness, não é? Então ele levou um pouco disso para Greenville e para colocar essa harmonia, não é? Deixa eu ver. Caso o autor se detivesse demais em um dos personagens, o protagonismo do personagem quebraria a harmonia da obra. Então, a impressão que a gente pode ter é que, de fato, ele criou uma harmonia ideal, ele conseguiu trazer essa harmonia ideal. E por que ele é importante para ele? Isso é o que nós vamos ver depois. Porque essa harmonia
entre as pessoas e a localidade é parte da formação dessas pessoas e da própria esperança de ressurreição. E aí ele começa a falar de cada personagem. Tem o dono da loja e sua mulher, que são o senhor e senhora Olive. Ele, membro importante da comunidade, que soube se adaptar à mudança abrupta de vida. Ela que prestava constantemente atenção às vidas alheias. Ou seja, era a fofoqueira da cidade, basicamente. E ficava emitindo juízos negativos para as outras pessoas, e o marido dela nem ligava. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado, enfim, em ocupar o papel social dele e acabou se beneficiando economicamente depois disso, não é? E também há 3 pescadores, diz George Mackay Brown, sendo um religioso fundamentalista, outro alcoólatra com muitos filhos e um terceiro preguiçoso que negligenciava a pesca para escrever uma história da ilha na perspectiva marxista. O primeiro deles é Samuel Weines, um presbiteriano estrito, lia todos os dias algumas páginas do Progresso do Peregrino, do John Bunyan, para a esposa dele, a Rachel. Eles não tiveram filhos, mas ele teve um filho com uma outra personagem de quem já a gente vai falar, não é? E mais pra frente no romance, ele quase se afoga. E é incrível. E aqui entra esse estilo genial do George Mackay Brown, não é? Quando esse personagem praticamente se afoga, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de que ele é um peregrino. Ele também está peregrinando, não é? Primeiro por um vale escuro, depois ele começa a ver um lugar e aí ele vê uma feira. Que é a Feira das Vaidades, a Vanity Fair do Progresso do Peregrino do Bunyan. Então ele vai passando e ele vê cada um dos habitantes da vila, alguns enchendo a cara, outros cometendo atos de luxúria, uma espécie de pastor itinerante que estava arengando as pessoas, dando um sermão contra a injustiça social, etc, etc, que é essa figura do Scarf, não é? Que é como se chama esse outro pescador que queria escrever a história das Ilhas Orkney do ponto de vista marxista. Então ele vê todas essas pessoas. Ele continua nessa peregrinação. E aí ele começa a ver os próprios erros dele. Ele tem uma visão que o assusta, não é? Que é uma visão que ele chega num lugar que, enfim, ele está esperando encontrar a mulher dele, mas não encontra. Ele encontra outras pessoas lá, ele encontra outras mulheres, ele fica horrorizado. E a mulher dele é uma estátua. E sabe o que é mais fascinante? A descrição dessa visão inteira é parecida com a descrição do Bunyan no Progresso do Peregrino, mas sobretudo é parecida com um sermão de um pastor presbiteriano. Ele consegue alterar o estilo da narrativa para se adequar à visão daquele personagem. E aqui existem uma série de alterações de estilo ao longo da obra. Algumas são muito importantes. Essa me capturou. Quando eu comecei a perceber, eu falei, não, pera, tem um tom diferente aqui. Quando ele estava tendo aquela visão, eu comecei a ler em voz alta e aquilo parecia um sermão. Ele conseguia imitar perfeitamente. Por quê? Porque era parte da visão de mundo do personagem, aquele que lia o Progresso do Peregrino todos os dias, né? E no fim, quando chega essa operação Black Star, o Samuel Weines, ele começa a trabalhar ele para de pescar, ele já está um pouco mais velho, ele começa a trabalhar como zelador e essa coisa toda, né? Tem uma série de construções para os operários e tal. Ele começa a trabalhar como zelador, não é? E aí um dia ele vê um negócio esquisito. Ele estava limpando lá o negócio, chega um cara, e aí ele estende uma toalha branca sobre a mesa, ele coloca um livro grandão de capa dura e um crucifixo. Era um padre, ele ia rezar a missa. O Samuel Weines ficou horrorizado, chegou para a mulher dele e falou, vamos embora dessa vila, que isso aqui é uma desgraça, é uma coisa do capeta. Ele ficou horrorizado com a perspectiva do padre celebrar missa lá, não é? Que também é uma coisa que não fica explicada, porque aparentemente essa Black Star é uma coisa horrível. E do nada tem um padre que vai celebrar missa, e só. É a única coisa que a gente sabe, que o Samuel Weines ficou horrorizado com um padre que queria celebrar missa. A gente não sabe mais nada. O segundo desses pescadores é o Bert Kirsten. Do pouco que ganhava com a pesca, ele gastava em bebida. A esposa se queixava dele, mas não queria deixá-lo. E ela se queixava muito para os filhos, não é? Tem um episódio mais pro fim que é
bastante curioso, né? Ela se queixava sobretudo pro filho mais velho, né? O meu filho Willie, não, esse cara, o meu marido não é um homem de verdade. Meu filho Willie, sim, ele vai resolver. E aí o moleque, de tanto ouvir aquele negócio, um dia o pai dele chegou bêbado em casa, eles estavam com fome, deu um soco no pai dele. Bateu no pai dele. Resultado, a mãe expulsou o moleque de casa pelo que ele tinha feito, depois de tê-lo incitado por muito tempo, não é? Porque ela fazia esse discurso de que o sujeito não valia nada, e essa coisa toda, para os filhos especialmente. E o terceiro dos pescadores é aquele que eu já adiantei, o Scarf, não é? Obcecado pela história da ilha e pela Revolução, passava muito tempo escrevendo e liam os manuscritos para os companheiros de copo. Eles se reuniam num hotel antigo que praticamente não tinha hóspedes. A gente vai ver que tinha um hóspede interessante lá durante a narrativa, não é? E lá tinha um bar. É o próprio sujeito que fazia o uísque, ele fazia um uísque ruim e ele só colocava rótulos diferentes nas garrafas, dizia que comprava de fora e vendia mais caro e dava lucro, não é? E o Scarf não tinha dinheiro para comprar uísque, mas aí ele ia lá, começava a ler e tal, os manuscritos dele, e as pessoas, nossa, tá legal esse bagulho, toma aí, toma uma dose aí, por minha conta. Era basicamente isso. Outro personagem, 3.2.5, um barqueiro jovem e bonito, sem escrúpulo nem consciência. No romance vemos Ivan Westray, que esse é o nome do barqueiro, não é? Com a professora da escola e a sobrinha do Lord. São outros personagens de que a gente vai falar, não é? E ele a gente não sabe, ele é uma espécie de Dom Juan, parece, mas ao mesmo tempo é um sujeito aparentemente com problemas psiquiátricos. O narrador só diz que em determinado momento 2 membros da família dele tiveram problemas psiquiátricos, foram internados, etc. E de fato é um personagem que não tem o menor escrúpulo, não é? Ele se torna amante dessa professora que está apaixonada por ele. Enfim, não faz muita questão dela também, é só quem tem ali, não faz a menor diferença para ele. Mas eu não vou entrar muito nisso, eu vou falar quando a gente falar sobre essa sobrinha do Lord, não é? Uma professora de Edimburgo que, murchando lentamente com as maçãs que guardava numa tigela, ela tinha sempre maçãs numa tigela, e essas maçãs parecia que, por mais que ela trocasse, iam ficando mais velhas, né? Iam perdendo a cor também. Estava perdidamente apaixonada pelo barqueiro. E aí havia o Lord, sua irmã com cara de cavalo, palavras do George Mackay Brown, dispensadora arbitrária de caridade, e a sobrinha deles, uma moça bonita, que veio passar as férias e foi subjugada pelo primeiro olhar desse barqueiro, que é o Ivan Westray. E claro, deu merda. Essa jovem era uma leitora do David Lawrence, do D.H. Lawrence, e ela procurava uma aventura romântica, não é? Ela viu naquele sujeito uma espécie de camponês romântico, etc. Toda aquela coisa açucarada e ao mesmo tempo luxuriosa do Lawrence. E por certo era um bom escritor, tá? Pra deixar claro. E então ela, enfim, meteu isso na cabeça e queria ter essa vida, essa experiência nas férias. E o George Mackay Brown, que também era um leitor do Lawrence, mostrou a quebra dessa ilusão. Numa prosa que varia de parágrafo a parágrafo em 2 estilos completamente diferentes, ele varia entre o realismo e o romantismo açucarado, retratando a queda da jovem, que é um negócio bastante triste, entendeu? É um negócio realmente triste essa queda dela, porque ele muda completamente de estilo. Ele não vai imitar o Lawrence, mas ele imita mais ou menos os romancistas do século XIX. Então é a primeira vez que o narrador fala em primeira pessoa, usa palavras rebuscadas, começa a se referir ao amor de modo açucarado, intenso, essa coisa toda e tal. E aí no parágrafo seguinte ele dá uma quebra. É uma cena de secura, de violência, sem apelação. Percebam que a violência está justamente no estilo e não na descrição forçada. Então quando o autor quer imprimir uma impressão forte, imprimir uma impressão é ótimo, né? Quando o autor quer passar uma impressão forte para os seus leitores, é isso que ele faz. Ele não precisa fazer uma descrição crua, exagerada, porque isso atrapalha a obra. Qual foi a melhor maneira do George Mackay Brown mostrar para nós a queda dessa moça, a desilusão, a desgraça da vida dela? Foi parágrafo a parágrafo, variando entre o romantismo açucarado e o realismo seco. Tem uma cena em Madame Bovary
que a Emma está sendo cortejada pelo Leon, me parece, não é? E aí eles estão numa feira, e uma feira de agricultura na cidade, não é? E aí o narrador, ele varia as descrições. Primeiro tem lá uma palavra açucarada do Leon pro Emma, e aí depois aparece o cara lá dando uma palestra sobre esterco, um negócio assim, falando nossa, como o esterco é maravilhoso e ajuda a terra e não sei o quê. É mais ou menos isso que o George Mackay Brown tentou fazer, só que de um jeito mais pesado. Porque o Ivan Westray acaba forçando a moça, não é? E depois ele a empurra como um objeto. E vejam, é um parágrafo grande, açucarado, denso, romântico, romantizado, e em seguida um parágrafo realista seco. Percebam que genial essa técnica para ele mostrar a queda dessa moça e a falta de escrúpulos do Ivan Westray, sem precisar ser violento ou apelativo nas suas descrições. Mas vejam, isso é apenas um recorte. E aí havia uma moça com vários filhos ilegítimos, outra personagem, cujos nomes todos começam com a letra S. É uma moça que ama tudo e todos e não guarda ressentimentos. De verdade, é uma personagem encantadora. Essa moça, o pouco que a gente vê dela, ela é muito boazinha. Ela é muito boazinha. Ela não é uma prostituta. Tanto que no fim, quando os operários chegam lá da Black Star e começam a descobrir o modo de vida dela, começam a oferecer dinheiro para ela, ela fica horrorizada. Não é isso. É impressionante o modo como o George Mackay Brown colocou essa personagem também. O nome dela era Alice Vore. Ela tinha filhos com praticamente todos os homens do vilarejo, inclusive com esses personagens de quem a gente já falou, e até com o próprio Samuel Waynes, né? A Rachel, esposa do Samuel, não deu um filho a ele, mas a Alice acabou tendo um filho que a Rachel inclusive adorava, mas a Alice gostava tanto de todas as crianças que ela não queria deixar nenhuma ir embora. Ela realmente gostava. E o engraçado é que, além de todos os nomes começarem com a letra S, todos os sobrenomes eram dos pais. Ela pegou o sobrenome dela, não, é só pra eu lembrar. Opa, tem aqui, deixa eu tirar um negócio que apareceu aqui. Ok, vamos continuar. O professor Teófilo, tá. Dessas referências, qual sua sugestão de leitura para um jovem de 13 anos? Dessas referências aqui, professor, que eu estou usando, eu acho que não são muito recomendáveis para um jovem de 13 anos. Mas eu vou pensar em alguma coisa e vou lhe mandar. Depois eu entro em contato com o senhor, tá bom? Memento Mori. Talvez Memento Mori. Muriel Spark. Talvez Memento Mori, da Muriel Spark, que a gente falou na aula anterior. Acho que seria, dos que a gente falou agora e dos que ainda vamos falar, são os mais próximos. E que dá para achar em português também, na estante virtual e tal. Mas eu vou ver outras e vou mandar para o senhor, professor. Obrigado pela pergunta. E havia também um vagabundo de praia que gasta o dinheiro da assistência social em bebida. É o Tim, e ele falava de si mesmo em terceira pessoa, como alguém que a gente conhece pessoalmente aqui. Entendedores entenderão. Um marinheiro aposentado e sua irmã que criava gansos, não é? Ben e Bella Budge. Ele viajou por todo o mundo quando marinheiro, não é? A gente só conheceu ele já aposentado. E ele ficava escrevendo cartas para um sobrinho deles que estava no Canadá, tinha emigrado para o Canadá, eles não sabiam o que tinha acontecido com ele, havia rumores de que ele tinha falido, feito bobagem, estava na miséria, e nunca recebeu resposta, nem confirmação de leitura, nem nada. E eles, tanto o Ben quanto a Bella, queriam que ele voltasse, não é? Eles tinham algum dinheiro e tal, que tinham guardado, queriam que ele voltasse. E o Ben passava o dia escrevendo cartas para ele, não é? Do que acontecia na vila e tal. Mas enfim, ele não voltou e o Ben morreu. Então a Bella, que era um pouquinho mais velha do que ele, os dois já eram mais idosos, não é? Mas a Bella era um pouquinho mais velha. Ela cuidou do Ben quando pequeno e teve que cuidar dele outra vez, quando ele voltou do mar e depois quando ele morreu. E aí, instintivamente, diz o narrador, ela sabia o que ela tinha que fazer. Ela não chamou ninguém, ela cuidou dele sozinha. De algum modo, ela sabia o que tinha de fazer. E aí o George Mackay Brown diz na autobiografia, não é, dele, que as mulheres de Orkney passaram séculos esperando os homens do mar
da cruzada em Jerusalém, da guerra, da pesca à baleia, da pesca aos próprios peixes normais mesmo, de época, porque eles sempre poderiam não voltar, não é? Então elas sempre estavam preparadas para essa morte, de algum modo. Então por isso que ela como que encarnou essa sabedoria ancestral. Veja, uma mulher idosa, solteira, mas ela sabia exatamente o que tinha que fazer naquele momento. E vejam que interessante, para dar outra dimensão a essa vila plana disso... perdão, estou passando uma personagem importantíssima aqui. Havia o jovem pastor que bebe espasmodicamente em segredo e sua mãe, atacada pela culpa. O George Mackay Brown diz que essa senhora, que se chama Mrs. Elizabeth McKee, foi talvez a melhor personagem, ou a mais fascinante que ele criou. Ele detestava aquelas obras que ele já tinha publicado ao longo da vida, mas ele dizia que ele parava um tempo só para voltar para Dona Elizabeth McKee, porque ele sempre tinha alguma coisa para conversar. E ela era uma mulher e essa sim é a única personagem que nós temos um pouco mais de profundidade, sem que o ciclo da obra, sem que a harmonia da obra se rompa. Por quê? E isso é interessante como ele conseguiu fazer. A gente não sabe se de fato ela tem problemas psicológicos, se ela está atacada pela culpa, se é tudo junto, mas ela, praticamente todos os dias ao entardecer, ela é julgada. Ela se sente como num tribunal do júri. Então são apresentadas acusações contra ela. Mas não são acusações necessariamente criminais, algumas chegam a ser, mas são acusações pessoais, de coisas que ela tinha feito para outras pessoas, de traições que talvez ela tivesse cometido, não é? E ela ficava tentando se justificar, e ela ouvia um promotor, ela ouvia uma testemunha, e tudo era sempre culpa dela. E ela acabava murmurando aquilo, ela vivia como que no meio dessas sombras, não é? Ela vivia caçada pela culpa. Por isso que a vida dela, embora fosse a mãe do pastor, todo mundo conhecesse ela, etc, etc, era uma vida um pouco à parte do resto da comunidade. Ela morava lá, mas ela não tinha todo esse contato próximo com eles. Por quê? Porque ela tinha que lidar com seus demônios todos os dias. E o George Mackay Brown diz que enquanto ele estava escrevendo, enquanto ele estava dando vida a essa personagem, ele passou a entender melhor esse mecanismo da culpa, que pode destruir a vida de uma pessoa. Então para ele é uma das personagens mais importantes da obra inteira dele. E, ao fim, em 3.2.12, diz o George Mackay Brown que para dar outra dimensão a esta vila plana, chega um mascate indiano à ilha, vendendo artigos de seda. E seus olhares sobre este lugar comum de Orkney, vindo ele a meio mundo de distância, não é? Traz ares orientais e especiarias. Esse sujeito é fascinante também. Inclusive, ele tem depois ele vem a ter um filho com a Alice Moore também. Acontece, ela ficou felizona com isso. Mas é um personagem muito interessante porque ele de fato é um indiano, um hindu mesmo, a religião hindu, e ele estuda literatura inglesa. Então é um personagem extremamente poético, observador, curioso pelas vidas daquelas pessoas. E ele é o único que percebe, ou pelo menos que diz, conhecendo os personagens nas suas vidas cotidianas, no pouco tempo que ele visitou, que Greenville está em ruínas. A gente não tem muitos sinais disso, ou pelo menos a gente não percebe. A gente tem uma imagem de permanência. Sempre foi assim, e talvez sempre seja, e continue a ser, não é? Mas ele percebe antes da tragédia que a gente vai ver, que a Black Star não é acontecer. Aí vamos falar propriamente da Black Star, já na última parte do nosso enredo. Essa tragédia tem esse nome, Estrela Negra, mas nem o autor sabe o que ela é, como eu disse. É um conjunto de forças, talvez vindas de fora, um modo de vida moderno contra um modo de vida de Orkney, das Ilhas Orkney, contra aquelas pessoas, contra aquele modo de vida que a gente pode dizer que é milenar, não é? Porque as circunstâncias foram sendo adaptadas aos poucos. E vem algo para destruir, algo propriamente moderno, que é a Black Star. Aos poucos, em 3.3.2, os habitantes vão recebendo dinheiro para deixarem a ilha.
Aparecem construtores, carpinteiros e outros operários que derrubam as casas e fazem construções modernas. A ilha, cuja terra fora cultivada desde tempos imemoriais, é transformada num deserto. Por quê? Porque ela é repleta de construções de concreto. É isso que eles fazem. Tá? Eles colocam muito de construções de concreto, etc. Inicialmente algumas construções ali de madeira para os operários, mas depois eles têm um QG que era em uma fazenda que tinha começado a existir no ano 1000. Vocês imaginem, e foi destruída, e o patriarca daquela família horrorizado, né, ele fica parado e a última coisa que apaga é a lareira. E aí é o símbolo da morte daquela fazenda, não é? E aí acontece uma coisa muito mais absurda. Depois que a ilha toda é arrasada, todos os personagens recebem dinheiro para ir embora, os fazendeiros que não querem, como é o caso desse que eu mencionei, ele é expulso forçadamente, não é? Da sua propriedade, que já não é mais sua, e aí eles fazem toda uma grande construção, e o que acontece? Eles simplesmente vão embora de um dia para o outro, como se não precisasse mais daquilo. Acabou a operação Black Star, seja ela o que for, econômica, militar, estratégica, qualquer coisa. A gente não sabe e também não faz a menor diferença. Porque simplesmente, e vejam, a ilha se torna um deserto que não pode ser corrigido. Essas construções não podem ser demolidas. Vejam, foram milhares de anos de cultivo da terra, milhares de anos de um modo de vida que foi se adaptando à circunstância, mas chegou um momento que a ruína foi completa. E aí o governo proibiu a entrada de pessoas na ilha. Ou seja, ficou aquele, como a gente diz aqui no Brasil, aquele elefante branco, não é? Mas ninguém podia entrar. E aí no fim tem uma cena interessante de alguns ex-habitantes da ilha voltando clandestinamente. Eles tinham uma espécie, mas era para um ritual. Eles tinham uma espécie de uma maçonaria adaptada aos ofícios deles. E ali, no caso, no ofício de lavrador, antes que o de pescador, não é? Em que eles iniciavam os jovens. Então era um rito iniciático. E era um rito iniciático como uma espécie de consagração àquela terra. Então, isso pelo menos é uma imagem de possível ressurreição daquele modo de vida ou preservação de alguma maneira nas pessoas, não é? Que é algo em que o George Mackay Brown acreditava, sobretudo pela língua, não é? Eles têm, em Orkney tem um dialeto específico, há muitos livros escritos já hoje, não é? Nesse dialeto, tem o próprio dialeto o Scot, não é? Que eles dizem. Então, nessa época, os anos 60, 70 e 80, eles começaram a revisitar essas línguas, a escrever, a revitalizá-las literariamente, porque elas ainda eram faladas pelas pessoas, assim normalmente, não é? Então, por isso, esse também é uma espécie de rito iniciático de permanência de algum modo, não é? E, no fim, as histórias dos personagens basicamente se quebram. Cada um vai para um lado, alguns morrem e parece que com o fim da ilha, eles deixam de ter importância, ou essas histórias deixam de ter importância, porque elas deixam de ter sentido. Perceba uma conexão que não dá para desfazer entre as histórias de vida daqueles personagens e a própria ilha. De algum modo, são tão intercambiáveis que parece que eles deixam de ser eles mesmos. E a gente não precisa mais saber deles depois. É isso que o George Mackay Brown quer dizer. Ou seja, havia algo na localidade que era constitutivo também dessas pessoas. E que uma vez que a localidade some, parece que se quebra. De qualquer modo, a gente não vai saber. Não é? E agora eu passo para a última parte, não é? Que eu intitulei o Diamante Imortal, ponto 4, por causa de um poema importantíssimo para o George Mackay Brown, do padre Gerard Manley Hopkins. E eu começo com a influência do padre Gerard Manley Hopkins no George Mackay Brown. O padre Gerard Manley Hopkins foi um padre jesuíta da passagem do século XIX, não, ainda do século... acho que ele morreu no século XIX, talvez no início do XX, ele morreu com 44 anos, morreu jovem. Ele foi recebido por São John Henry Newman na Igreja Católica, foi recebido no oratório, mas depois
ele se tornou jesuíta. Ele sabia latim, sabia grego, sabia versificar em latim e grego. Depois ele aprendeu a língua do país de Gales também, quando ele foi estudar no noviciado jesuíta lá. E depois, quando o Newman alguns anos depois, né, o Newman já tinha se afastado da Universidade de Dublin, que ele ajudou a fundar, o Gerard Manley Hopkins foi professor lá. Foi um dos piores períodos da vida dele, um período de deserto espiritual imenso, do qual nasceram os chamados Dark Sonnets dele, não é? Só que ele publicou pouquíssimos poemas em vida. E alguns poemas, inclusive, foram rechaçados. Ele escrevia e engavetava. E aí o amigo dele, escocês, Robert Bridges, me parece que é o nome, depois que ele mesmo não entendia muita coisa da poesia do padre Gerard Manley Hopkins, publicou. Resultado, o padre Gerard Manley Hopkins, da época vitoriana, um poeta então vitoriano, pelo menos cronologicamente, se tornou um dos principais poetas modernos. Ele foi considerado um precursor de toda a poesia moderna. E também tinha algumas coisas em prosa, não é? A gente acha uma edição da Oxford University Press, aquela edição em que eles imprimiam os clássicos, né? Que tem a obra completa, os poemas completos, inclusive grego e latim, e os escritos em prosa completos também do padre Gerard Manley Hopkins. E um padre profundamente mariano também, foi influenciado pela teologia do Duns Scott. E aí ele desenvolve um conceito chamado inscape, que é um tanto contraditório, a princípio, ou pelo menos pelo enunciado, não é? E o George Mackay Brown, é justamente isso que ele trabalha no estudo de pós-graduação dele. O estudo de pós-graduação, acho que eu já mencionei antes, né? Foi na Universidade de Edimburgo, depois da graduação dele, algum tempo depois teve um pequeno intervalo. E ele decidiu, tinha uma bolsa, né, para fazer a pós-graduação, ele decidiu se dedicar à obra do padre Gerard Manley Hopkins, e é essa ideia de inscape. Porque numa poesia que expressava uma melancolia ou uma decadência, o padre Gerard Manley Hopkins via a grandeza de Deus em tudo. Então, na esseidade de cada coisa, ou seja, cada coisa pequena, individualizada, localizada, era absolutamente importante, porque de algum modo podia revelar a grandeza de Deus. E aí é que entra essa ideia do inscape, que o George Mackay Brown, mais ou menos na autobiografia, me parece que esse estudo pós-doutoral ainda não foi publicado, eu tentei procurar e não consegui. O George Mackay Brown escreveu essa autobiografia na década de 80, a edição que eu li foi do Kindle, né, 2014, recente, mas ele escreveu na década de 80 do século passado, e quando ele escreveu ainda não tinha sido publicado. E eu procurei e não encontrei também. E diz o George Mackay Brown, esse conceito de inscape está relacionado de alguma forma com paisagem, landscape. É a fuga, escape, dentro de um homem. A amplitude e o alcance, a mente e o espírito, a diversidade e a abundância, o fluxo, a queda e a inspiração que, aparentemente tão variados, ainda são uma unidade. Ou seja, existe de algum modo a comunhão das pessoas com o próprio Deus, com a própria estrutura da realidade, por esse inscape. É um modo contemplativo que as pessoas conseguem por essa poesia que é a criação. Foi isso que o padre Gerard Manley Hopkins tentou mostrar com os versos dele. E é isso que o George Mackay Brown, vejam que importante, tentou mostrar na história de Greenville. Por isso o lugar é tão importante, é tão essencial. Por isso as pessoas se perdem quando o lugar se perde, porque elas perdem algo de si mesmas que não conseguem encontrar, que já não podem abraçar, não é? Em 4.2, vidas ordinárias e imortais. Diz o George Mackay Brown, a existência é tão misteriosa, especialmente para um artista, que as formas da sua imaginação podem ser mais reais do que muitas das sombras viventes para as quais ele acena ao caminhar pela rua diariamente. Ele falou isso um pouco antes de ter falado da importância da personagem Elizabeth McKee na vida dele, não é? Que ela ganhou essa consistência tão grande, talvez maior do que uma pessoa de carne e osso real ali perto dele. Mas
Ele segue. Os criadores de grandes personagens, e ele menciona Shakespeare, Tolstói, Thomas Mann, Edward Morgan Foster, Molière, são mais do que titereiros, ou seja, aqueles que controlam as marionetes. Esses grandes autores viram que cada indivíduo, e aí ele faz uma ironia com ele mesmo, não é? Até mesmo as sombras viventes que passam na rua, aparentemente vazias e sem sentido, eles viram que cada indivíduo, eles viram cada indivíduo como diamantes imortais. E esses são os últimos versos de um poema do padre John Manley Hopkins, cujo trecho eu tentei mais ou menos traduzir na descrição da aula que a gente vai colocar aqui depois no Instagram, não é? Que basicamente é essa agitação cotidiana que chega até uma aparência de vaidade pelo cansaço, pela ruína das coisas, e que depois se revela com uma possibilidade de ressurreição. E aí é a ideia do diamante imortal. E o diamante é formado onde? No solo. Sob uma densa camada de solo. Perceba a importância da terra. O diamante é moldado pela terra. E esses personagens, de algum modo, também são moldados pela sua terra. Essa terra aqui os cobre de sujeira, de imundícias, de porcaria, mas também os nutre ao mesmo tempo. E é dessa terra que o diamante vai ser limpo e ressuscitado. E aí diz o padre Gerard Manley Hopkins nesse poema que agora eu sou como Cristo porque Cristo foi como eu. Ele também tomou essa carne. Portanto, eu também posso ser esse diamante imortal. Eu também estou chamado a ser esse diamante imortal. E o George Mackay Brown tentou mostrar o mistério de ruína e ressurreição em cenas cotidianas. Então, ao invés de ele pegar poucos personagens e tentar se aprofundar e tentar mostrar as histórias deles, ele ficou espantado, me parece, pelo mistério dos diamantes imortais, tal como eles se manifestam ainda nessa sujeira mundana, ao longo da vida, ainda nessa fase de formação. E como que ele registra isso? Como lidar com isso? Porque a primeira coisa que a gente poderia pensar é uma perspectiva mais profunda, mais introspectiva de algum dos personagens, não é? Ou de todos eles. Talvez deixando em segundo plano Greenville, a vila. Mas não. Porque o George Mackay Brown percebeu esse mistério justamente nesses retalhos de vidas cotidianas que ele mesmo conheceu. Então esses retalhos de vidas cotidianas e ordinárias, de algum modo, já trazem essa imagem do diamante imortal que está chamado a ressuscitar depois. Mais belo e completo, limpo. É interessante. Interessante. Ele não precisou se aprofundar, descrever demais os personagens. Ele quis mostrar como ele viu esse mistério aparentemente onde não tinha. E por isso a importância do lugar. Essa é a visão sacramental do George Mackay Brown. Em 4.3, os fragmentos do artista. Diz o George Mackay Brown na autobiografia: eu mencionei o aspecto curativo da poesia. A poesia também pode curar, especialmente o autor, não é? O autor e seus leitores. Ele diz assim: ela é como o derramamento de azeite de vinho na ferida. Parte disso vem do trabalho bem feito. O próprio poeta e todos os seus leitores e ouvintes sentem as feridas e os hematomas, pois nascemos para isso. Mas a forma, a música, a dança, mais do que compensam tudo. Aquela unidade harmônica da obra de arte, que é uma criação pequena, uma cocriação, uma resposta à criação divina. Sem o Criador, com C maiúsculo, as criações menores do poeta, do artista e do músico não poderiam existir. Então as criações menores dos artistas são como que respostas ou tentativas de respostas. E aí diz o George Mackay Brown como artista: nós afirmamos o melhor que podemos, parcialmente, de forma fragmentada.
o máximo que o artista consegue expressar dessa ordem do concerto do mundo é de uma maneira fragmentada. Ele não consegue expressar a ordem toda, mas ele sabe que participa dela também, que ele a vê, que ele intui essa harmonia e essa correspondência entre as coisas. Falando em correspondência, eu recomendo, a partir dessa perspectiva aqui, vocês leiam o soneto Correspondências, do Charles Baudelaire. Ele deixa isso muito claro, como uma espécie de diálogo constante entre as coisas. Elas estão mutuamente se referindo umas às outras. É o que a gente já falou do símbolo antes, não é? O símbolo que não é uma coisa meramente artificial, não. O símbolo tem um significado em si mesmo, um sentido em si mesmo, uma existência própria. É um canal para outra existência maior. Pensemos nos sacramentos, claro, que não são símbolos, são realidades. E a visão sacramental? Isso que é importante para o poeta. E é dessa forma fragmentada que ele consegue expressar essa harmonia das coisas. E diz George Mackay Brown, como é que ele foi cativado pela fé católica? Não é? Primeiro por esse aspecto histórico que ele encontrou no Magnus, não é? Essa continuidade, e pela leitura, pela literatura. Graham Greene foi muito importante para ele. E ele diz, e também, não posso esquecer, as Ilhas Orkney. Stromness foi importante na conversão dele. Parece estranho, não é? Uma cidade, não, mas todo mundo é presbiteriano, os ancestrais dele, mais imediatos, eram presbiterianos também. Oi, Fernanda, boa noite, obrigado por participar. Como? O que tem a ver? Vejam, a própria localidade teve uma força para ele, no sentido de que ele via os pescadores e os lavradores, os ofícios, esses ofícios milenares. E aí ele se deparou com as parábolas de Cristo e disse o seguinte delas: a beleza das parábolas de Cristo foi irresistível. E como deixaria de ser? Tantas delas tratam de arar o solo, semear e colher, e tiveram como ouvintes os pescadores. Eu vivo num arquipélago cuja terra tem sido lavrada há séculos. No verão, eu ouço o sussurro dos milharais passando de verdes a dourados. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, essas palavras foram deleite e revelação quando as entendi pela primeira vez. Nos molhes e ancoradouros estão os barcos de pesca e os aventureiros cotidianos do vento perigoso, os pescadores com olhar de horizonte e gosto de sal na boca. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Eu vos farei pescadores de homens. E aí, essa foi a experiência do Inscape na realidade do George Mackay Brown. Então, quando ele se depara com a igreja, quando ele ouve as parábolas de Nosso Senhor, pensando naqueles homens e mulheres que ele conhecia, ele percebe a continuidade, a permanência, a resposta de Cristo aos anseios dele, aos anseios de todos nós. É isso que ele vê. De algum modo, aqueles pescadores e lavradores estão mais próximos do sentido. Olha, que ele não romantiza a época anterior, e ele faz questão de não romantizar de modo algum, para deixar claro. Ele diz que havia, ao mesmo tempo que havia esse contato com um sentido mais profundo e real da vida humana, também era uma desgraça. Ele, por exemplo, teria morrido de tuberculose. Ele mesmo falou, se não fosse pelos avanços da ciência e da medicina. E é verdade, veja, ele não está romantizando. Ele está trabalhando com uma tensão. Ele não está resolvendo um problema, ele está falando de um mistério. É isso que ele está fazendo. E, para finalizar, diz ele, no fim das contas, foi a literatura que rompeu as minhas últimas defesas contra a fé católica. Há muitas maneiras de entrar num rebanho. Foi a beleza das palavras o que abriu a porta para mim. Foi isso. Eram pessoas como ele, que lhe trouxeram essa experiência de Inscape. Eram obras como as que ele veio a criar depois, que permitiram que ele entrasse no rebanho de Nosso Senhor, não é? Então, finalizamos esta aula, pessoal. Muito obrigado aos que acompanharam. A aula vai ficar aqui no feed, mas mais para frente, dentro de alguns dias, já vou colocar lá no YouTube também. Lembrando que está no Spotify, depois eu vou compartilhar o link para as outras aulas também com vocês aqui no
nos stories. E é isso. Muito obrigado.